estar conosco, nos dar a sua bênção, a sua graça, seu infinito amor, a sua eterna bondade. Ai de nós, quem seríamos nós? Como diz Pedro, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Abra sua Bíblia em Marcos. Nosso irmão Wagner ia pregar hoje, mas ele está com a garganta doendo, inflamada. Então ele me incumbiu essa tarefa. Marcos capítulo 8, o versículo. Vamos ler do 31 ao 34. E nós vamos falar hoje a abnegação. Repete comigo, a abnegação como a evidência do cristão autêntico. Marcos 8, 31 ao 34. Eu vou ler na minha tradução, talvez seja um pouco diferente dali, mas você acompanha. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos e viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para que depois de 3 dias ressuscitasse. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, repete comigo, em seguida, amém. Convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Ou na sua tradução, siga. A nossa vida cristã é uma vida de abnegação. A nossa vida cristã é composta de uma vida de renúncia. E Jesus faz um convite a qual todos cristãos verdadeiros deveriam entender isso que Jesus falou: tomar a sua cruz. Se eu perguntar para você assim, você toma a sua cruz? Talvez você ia falar assim, sim, com certeza, meu. Mas o tomar a cruz tem um significado muito implícito e muito mais amplo na nossa vida, a qual muitas pessoas não pensam sobre isso, e sobre a preciosidade que é, e sobre o caráter que tem de tomar a cruz. Tomar a cruz não é simplesmente você confessar a sua fé. Tomar a cruz requer de uma disposição, de uma renúncia completa de si mesmo. Tomar a cruz implica, como Jesus deixou, deixar as ambições humanas. Tomar a cruz, quando Cristo ele repreendeu Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Tomar a cruz significa aceitar o reino de Deus e implantar o reino de Deus na sua vida, a ponto de você viver
das suas ambições tal que Cristo se manifesta em vocês. Então tomar a cruz não é algo só filosofal. Tomar a cruz não é só algo confessional, mas está na prática da relação da vida com Deus. É interessante que Jesus aqui, ele mostra a cena, ele mostra que nesses versículos que lemos aqui, ele mostra para nós a forma a qual nós devemos encarar a vida cristã, o nome discípulo de Jesus. Porque ele disse assim: aquele que quer, ou aquele que está disposto a querer a se chamar discípulo de Jesus, deve negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Tudo que você faz que não tem essa perspectiva bíblica de abnegação pelo reino de Deus, te mostra que você ainda não compreendeu sobre tomar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz. A primeira coisa de consideração que eu quero fazer aqui é quando você entende essas questões aqui, você não é mais o mesmo. E você não vive mais para você mesmo. Quando você aceita esse convite de vir até Jesus, você não vive para você mesmo, ou seja, você não é mais o mesmo. Não somos mais o mesmo. É a minha primeira consideração que eu quero fazer. Quando você vem para Cristo, Felipe, você não é mais o mesmo Felipe de antes de Cristo. Quando você veio até Jesus para ser seu discípulo, você não é mais o mesmo de antes. Nasceu uma nova pessoa. A Bíblia vai dizer que agora você, Roberto, é uma nova criatura. Você não faz parte mais deste reino mundano caído em Adão. Agora você é um cidadão celeste. Você é um cidadão do céu. Então, quando Cristo faz esse convite, e Ele faz aqui uma convocação, Ele faz um chamado, e diz assim, a palavra de Deus, que Ele desafiou os seus discípulos. Olha que coisa interessante. Ele não só chamou, convocou os seus discípulos, mas Ele deu uma palavra de implicação, e Ele convocou e desafiou os seus discípulos. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, vocês a partir de hoje quer não ser vocês mais? Olha que coisa interessante. É como se ele estivesse desafiando: Tata, eu vou te fazer uma proposta, e a partir dessa proposta você não quer ser você mais? Você quer ser agora de fato o meu discípulo? Porque se você quer ser o meu discípulo, essa primeira consideração que faço é que você não é mais o mesmo. Você não é para você mesmo. A segunda consideração é que se você é um discípulo de Deus, você busca a glória de Deus e busca obedecer. Repete comigo: obedecer. A sua palavra. Por que Jesus disse essas palavras? Porque a partir do momento que os discípulos se desafiassem a si mesmo e entendessem que ele não era mais o mesmo, a partir daquela hora, Cristo seria
o seu Senhor, e eles os teus servos. A partir do momento que você aceitou esse desafio e entendeu e quis ser um discípulo de Jesus, você agora tem um Senhor a qual você deve obediência. Agora você tem um dono, e esse dono é chamado Jesus. Essas são as primeiras considerações que eu quero fazer. Porque Jesus, irmãos, nesses versículos que lemos aqui, nós temos um discípulo chamado Pedro, que não entendeu de imediato o que era, quem era Jesus e qual era o seu destino, o seu desígnio. Porque Pedro, após Jesus mostrar, dizer que o Filho do Homem necessitava padecer sofrimentos, ser rejeitado, ser mal visto pelos homens religiosos daquela sociedade, esse discípulo Pedro começou a censurar Jesus. É como se ele estivesse falando assim: Jesus, o senhor não pode passar essas coisas. O senhor, como filho de Deus, o senhor não pode sofrer. O senhor não pode ser rejeitado pelos religiosos. O senhor não pode ser vítima das pessoas. A palavra da morte de Cristo em Pedro gerou uma certa repulsa, um suposto zelo pela vida de Jesus. Mas toda a escritura no livro de Isaías todo mostra que para isso ele veio, para morrer por pecadores, para salvar pecadores. O livro de Isaías vai dizer que ele era mais rejeitado entre os homens de dores. Será que Pedro nunca leu isso? Mas naquele momento que Jesus expressa essas palavras, Pedro esqueceu, pastor, toda a escritura. Pedro esqueceu tudo aquilo que ele, porventura, já tinha lido do livro da lei, do livro de Isaías. E as minhas considerações primárias é essa: que nós não somos de nós mesmos, e que devemos buscar, se somos discípulos, a glória de Deus, em primeiro lugar, e obedecer a sua palavra, vivendo uma vida de abnegação, conforme a palavra de Deus. Esse tempo moderno é um tempo da onde a busca do prazer, o epicurismo, está implantado nos corações de muitos, até mesmo cristãos. Às vezes nós vamos aprender aqui, mas às vezes as dores, os sofrimentos, as tribulações, a cruz pega de quina, e você abandona a cruz para buscar prazer. Somos ensinados na televisão, no rádio, na internet, em todos os lados, a buscar conforto. Esse evangelho que é pregado em muitas igrejas é o evangelho de conforto. É um evangelho que não é um evangelho, mas que massageia o ego das pessoas. Que você não pode passar por luta, que você não pode passar por provação, que você não pode passar perseguição, e que a sua vida tem que ser um mar de rosas. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é. Os discípulos de Jesus não pensam assim. Os discípulos de Jesus não têm esse entendimento. Os discípulos de Jesus, eles compreendem o que Jesus disse, o que o pastor Silvio leu: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele entende que antes de entrar na cidade dourada, na glória
temos que passar sofrimentos, aflições, levar a nossa cruz. Porque se você não leva a cruz, você não é um discípulo. Se você não tem a cruz como a evidência do seu cristianismo, você não é um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de qualquer coisa, menos do Mestre Jesus. E se você é um discípulo de Jesus, a primeira coisa que você deve observar é buscar a glória de Deus. E uma dessas coisas que você deve observar, eu vou falar 3 coisas aqui. Primeiro, que a impiedade e a cobiça deve ser evitada. A impiedade e a cobiça deve ser evitada. Se você é um discípulo de Jesus, os seus desejos, os seus impulsos pela impiedade, você deve rejeitá-los. A cobiça pelas coisas mundanas, pela riqueza por mamon, a prioridade por mamon, pelo dinheiro, pelo prazer, pela satisfação carnal, pelas coisas que vai atrair, que vai fazer com que o seu corpo se deleite nos prazeres, deve ser rejeitado. Se você é um discípulo de Jesus, que entende que a autenticidade do cristão é a partir da abnegação. Talvez pergunte você, quer dizer, Blake, que eu não posso sentir prazer nenhum? Há prazer nas coisas mais humildes. Olha o prazer. Tomar um copo com água, prazer. Eu estou dizendo nos prazeres de impiedade. Naquilo que vai te fazer você deixar a glória de Deus de lado, a obediência à palavra de Deus de lado, e desejar, almejar ferozmente a impiedade e os prazeres da cobiça. Então a primeira coisa, se você é um discípulo, você deve rejeitar a impiedade e buscar a glória de Deus. Quem está anotando pode anotar. Primeira coisa, você deve rejeitar a impiedade e a cobiça. Rejeite, se você é um discípulo. Não vai para a onda desse suposto evangelho que é pregado por aí, não. Entenda que a vida de abnegação é uma vida que Deus requer de nós. Abra sua Bíblia em Provérbios 6:25. Se o Roberto quiser colocar aí, Provérbios 6:25. Olha o que está escrito no livro de Provérbios. (6, 25) Não cobices no teu coração a sua beleza, nem deixe seduzir pelos olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objeto da adúltera. E vives rodando a caça de vidas preciosas. Aqui está dando uma advertência contra o adultério, contra a cobiça, contra os desejos, contra a impiedade. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 20:33. Atos dos Apóstolos. Olha o que diz a palavra de Deus. 20:33. De ninguém cobicei. Vou ler o 22. Agora, pois, eu vos dedico cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e os meus companheiros. Paulo mostrando aqui que ele não cobiçou
ele não houve cobiça sobre essas coisas mundanas, humanas. Parece que ele entendeu, Paulo, aqui sobre Davi, que disse para Deus assim, que não precisava de Deus dar muito ao coração dele para que não se obedecesse, mas que Deus também não desse menos para que no nome de Deus não viesse ser desprezado, mas que Deus apenas lhe desse a porção diária que era o necessário. Segunda coisa que nós devemos observar, para os que buscam a glória de Deus, entende a abnegação, é que deve-se buscar duas coisas. Primeiro, a sobriedade. Repete comigo: sobriedade. E a justiça. E a piedade. A sobriedade, ser sóbrio nesse tempo. Não estou dizendo que você não pode ter conquistas, mas tudo com sobriedade, tudo com entendimento, tudo para a glória de Deus. Vou fazer uma aplicação. Será que você tem entendido, buscado o seu trabalho para a glória de Deus? Será que seu carro é para a glória de Deus? Será que seus bens é para a glória de Deus? Será que tudo na sua vida tem sensatez, sobriedade? Tudo na sua vida está à base da justiça, de uma vida piedosa? Porque se você é discípulo e carrega a cruz, você está visando a glória de Deus. Você está visando aquilo que Deus tem colocado para você. Agora vamos entrar no texto propriamente dito, nas explicações sobre o que é carregar a cruz. Jesus aqui ele faz um convite que os cristãos do século 21 deixou. Esse convite. Ele chama Tata para carregar a cruz. Verdade, Jesus. Aleluia. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Sem cruz. Que evangelho é esse que os cristãos do século 21 diz que participa dele hoje, diz que vive ele hoje? E Jesus faz um convite. Agora vamos ver o que é cruz, por quem e para quem ela é imposta. Primeiro, quem deu essa cruz e chamou para carregar essa cruz foi Jesus. E para quem essa cruz é imposta? Para os seus discípulos. Entenda uma coisa, por favor: o mundo, o ímpio, ele não carrega a cruz. Entenda isso. O ímpio, o mundo, ele não sabe o que é isso, carregar a sua cruz. Então a cruz foi imposta sobre os discípulos de Jesus, sobre aqueles que confessam o seu nome, sobre aqueles que diz que o ama, sobre essas pessoas que Jesus colocou, chamou, fez o convite a carregar a cruz. O mundo vive nos seus prazeres, o ímpio vive nos seus prazeres. A igreja, olha para cá, moderna, que não é a igreja de Jesus, vive os seus prazeres, não tem cruz. O evangelho atual não tem cruz bíblica. Tem às vezes a mandinga gospel, sincretismo religioso. Você tem que subir 10 vezes um monte de jejum. Você tem que fazer sacrifício não sei o quê. Você tem que fazer isso, mais aquilo. Parecendo os nossos amigos que adoram a mariolatria, que idolatra a Maria. Porque não é a verdadeira cruz que nós veremos aqui. A cruz de Jesus. E o primeiro exemplo, Wagner, de quem carregou essa cruz foi nosso Jesus. Filipenses capítulo 2. Vamos ler, coloca lá, Filipenses capítulo 2. No versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, olha a renúncia, olha a doutrina da abnegação, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Ele agora é outro, a forma de servo, e tornando semelhante aos seres humanos, assim na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Olha a característica do servo: obediência até a morte, e morte de cruz. Essas características, esse é o padrão bíblico. Humilhar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo em prol de alguém, ser um Cristo, morrer por alguém, dar a sua vida pelo reino de Deus, morrer para si mesmo, implicar, encarnar Cristo na sua vida para salvar os outros, para levar o Evangelho, para você ser crucificado como Cristo foi. Meu Deus do céu, nós não entendemos nada do que é cruz. Essa geração não conhece o que é cruz. Meu Deus do céu. Mas para que Jesus, meu tempo já foi, mas para que Jesus fez isso? Por que a cruz de Jesus, a cruz de Cristo é necessária? Por que Ele mandou você carregar a cruz? Por que isso é necessário? Primeiro, para humilhar, repete comigo, para humilhar o nosso orgulho. A cruz é necessária para quebrar a altivez de espírito. Simão Sirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz quando ela estava muito pesada. O nome dele é narrado na história, não só pelo ato de bondade, de ajudar Jesus a levar o fardo, mas também pelo ato de humilhação que a cruz significava naquele tempo para os romanos. A cruz quebra o nosso orgulho. Eu quero ver um crente que está de fato carregando a cruz de Jesus, a cruz do Evangelho, está carregando a autenticidade cristã na veia. Se ele anda, irmão, orgulhoso, sabe? Altivo, soberbo, sabe? Por isso que a vida cristã é assim, irmão. Tem hora que as coisas começam a melhorar, aí você pensa: eita Deus, eu estou nadando, como diz os outros aí, né? Estou nadando no azeite, está tudo certo. Aí dá um dia depois, cai lá embaixo. Aí você vai estar lá no fundo do poço. Aí você está igual José, você pega lá para cima e fala: meu Deus. Aí daqui a pouco você tem uma corda de misericórdia, cai lá, você agarra na corda da misericórdia, sobe de novo para cima, e você vai subindo, começa a subir nas nuvens, aí você começa a ver, pastor, tudo lá embaixo, as provinhas, tudo pequenininho, e você está igual o leão, irmão, você está subindo, e tudo maravilhoso na sua vida, a conta está gorda, as contas estão em dia, os filhos estão bem, está tudo maravilha, está indo bonitinho no Evangelho, está me santificando, fazendo tudo script bonitinho. Aí você está entrando na cidade dourada, parece que está não, só estou quase no céu, né? Os meninos começam a brincar assim: como é que você está? Agora estou no céu, está tudo em paz, tudo bem, tudo tranquilo. Aí parece que você está chegando na porta do céu. Daqui a pouco você volta. Aí parece que morando. E mais irmão, a pergunta é: por que é assim a vida do crente? Porque a cruz está sobre você. Então é necessário a cruz para quebrar o seu orgulho, para te deixar parecido com Cristo. Segunda coisa, repete comigo: a cruz é necessária para nos levar a buscar o auxílio de Deus. Salmo 57. Vamos lá, Salmo 57. A cruz é necessária para buscar o auxílio de Deus, irmãos. Salmo 50. Eu amo esse salmo aqui, Salmo 57. Olha que 3 ao 4. Olha que coisa magnífica, estupenda aqui. Olha aqui o salmista.
A minha alma está seca. Vou ler o 3. Dos céus ele enviará o livramento e a salvação. Me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiamente. O 4. A minha alma está secada por leões. Olha, irmão. Olha a intensidade da fala. A minha alma está cercada por leões ferozes. Tenho de me repousar entre os homens perversos, que por dentes têm lanças e flechas, e por sua língua uma espada afiada. Ao 5. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Estenderão uma rede para os meus passos. E isso abateu a minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmos caíram. Olha agora o 7. Meu coração está disposto a Deus. Meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Aí ele vai entoar, aí vai louvar. Desperta, ó minha alma. Harpa e saltério, desperta. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações, e cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade às nuvens. Ó Deus, eleva sobre os céus e sobre toda a terra a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe que a prisão, os leões, os homens ferozes, fez ele levar a Deus em oração, fez ele cantar louvores, aproximar-se de Deus. Então a cruz é necessária para levar você a buscar o auxílio, a ajuda de Deus. Percebe-se, irmão, quando você está mais afligido, está passando por luta, está levando a cruz, e às vezes ela fica de quina, é a hora que você mais ora, é a hora que você mais vai buscar Deus em oração. Você não falta um culto de ensinamento, você não falta um culto de oração na sua casa, você não tem desejo de ler a palavra, você busca auxílio. Por isso que a cruz é necessária. Terceiro, repete comigo: a cruz é necessária, para dar experiência. Não, crente que não leva a cruz não tem experiência com Deus não, irmão. Sabe esses cristãos Angola, galinha de Angola, está sempre fraco, pega a cruz, vai com as coisas aperta, parece que a cruz tem choque, pastor. Pegou a cruz, já solta a cruz no chão. Aí, ô pastor, tô fraco. Aí tá bebendo, tá fumando, tá prostituindo, tá vendo pornografia, tá voltando os vícios, tá caindo. Aí pega a cruz de novo. Aí coloca a mão na cruz, toma o choque de novo, larga a cruz. Mano, a cruz é necessária você colocar nos seus ombros e carregar, para você ser experimentado por Deus, para você ter experiências com Deus. Lembra de Davi? Quando Davi chegou diante de Saul, Davi tinha uma experiência para contar de quem era o Deus de Davi. Lembra quando ele falou: estava eu pastoreando as ovelhas de papai? Lembra? Davi era experimentado com um leão. Davi era experimentado nos árduos trabalhos. Davi, irmão, ele enfrentava os seus inimigos. Lembra de Golias? Lembra dos amalequitas? Toda guerra, tudo que no final da velhice de Davi, a vida de Davi foi cheia de altos e baixos. Porque Davi, ele carregava a cruz no sentido figurado. Então ele tinha experiência, por isso que a cruz é necessário. Fala para mim, pastor Silvio, o senhor está aqui hoje? Você está aqui hoje? Não foi porque você é bonzinho, porque você vem carregando a cruz e ela vem dando experiência para você. Aí parece que uma hora está bem, daqui a pouco desmorona. Aí você vê a mão de Deus agir, você, meu Deus, o que Deus fez? Aí seu coração enche de alegria de novo. Não, o crente tem que ter experiência, por isso que a cruz é necessária. Lembra de onde o apóstolo Paulo? Tudo que ele passou?
E ele entendeu e disse assim: agora o viver para mim é Cristo. Eu queria partir e estar com o Senhor, mas por causa de vós, ainda fico por aqui, em outras palavras. Porque o cristão autêntico tem que ser experimentado, tem que ter experiência. Ô irmão, esses crentes que não levam a cruz, que não carregam a cruz, que não tem um testemunho para contar, que não tem nenhuma experiência de fé, que não tem nenhuma experiência com Cristo, você não é discípulo, você não carrega a cruz, porque se a cruz está sobre você, você tem experiência para contar. E Jesus não vai tirar a cruz, porque Ele quer que você manifeste a glória dEle através da cruz sobre você. Agora vamos pular para o próximo ponto. Repete comigo assim: as bênçãos da cruz. Primeira coisa, ela produz paciência. Romanos 5, versículo 3 e 4. A cruz produz paciência. Pastor, quando está carregando sua cruz, pastor? E ele está sendo paciente. Paciente aqui, irmão, é uma perseverança em Deus. Passa dia e mais dia, ano e mais ano, você vai tendo paciência. Sabe por quê? Para carregar a cruz, irmão, não pensa você que você veio para o Evangelho, vai agora colocar a cruz e tudo vai resolver assim, ó, no estalar de dedo, e você vai entrar na glória eterna. Não! Eu posso falar mais não do que o sim. Antes de Cristo ser assunto aos céus, Ele passou tudo isso primeiro aqui na terra. Olha para cá, antes de você entrar na cidade dourada, primeiro vai ter cruz para carregar pacientemente. O apóstolo Paulo diz: por isso eu sigo para o alvo. Por isso Paulo vai dizer: eu corro com paciência. Mas a cruz está onde de Paulo? Paulo não colocou a cruz e tirou uma carreira, não. Paulo pegou a cruz, jogou a cruz nas costas e começou a maratona com a cruz nas costas, com paciência. Conformidade. Segunda coisa, os benefícios da cruz. Ela produz para nós esperança e firme confiança em Deus. Vamos lá em Filipenses. Lá. Falar dessas coisas em Filipenses é maravilhoso. Ela produz firme confiança. Olha o versículo do 19 ao 21. Pois estou certo de que, se passou comigo, resultará em libertação para mim. Olha que palavra, irmão. Paulo falou: estou certo do que passou comigo, do que eu vivi, da minha experiência, resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. 20. Aguardo com ansiedade, com grande esperança, que em nada serei decepcionados, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha total confiança em Deus, a ponto de ele dizer assim, em outras palavras: não importa se eu morro ou se eu continuo vivo, Cristo, não importa que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Será que as suas lutas, as suas dores, Cristo está sendo engrandecido? Será que a sua cruz, quando está sendo de quina, você está entendendo que Cristo está sendo engrandecido no teu corpo? Será que as tuas aflições e a sua perseverança tem despertado Cristo
na vida de alguém, as pessoas olham para você e falam assim: meu Deus, o Wagner está passando uma provação, uma luta, está passando isso, mas ele está carregando a cruz. Louvado seja Deus por ele. E fazer com que eu olhe para o Wagner e a minha fé em Deus aumenta. Eu sinto prazer, eu vejo Cristo nas dores dele. Então a cruz, ela traz esperança e firme confiança. Terceiro, vou já encerrar, da vitória e perseverança. Ter uma fé invencível. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler para vocês o versículo, vamos ler o versículo 25 até o versículo 30. Olha a fé de Paulo. Portanto, embutido nessa confiança, olha o versículo 25, olha para a sua Bíblia para o telão aqui. Versículo 25, Filipenses 1, versículo 25 ao versículo 30. Filipenses 1. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, embutido nessa confiança, creio que eu vou permanecer e continuar com todos vós, para que o vosso progresso e alegria na fé, e a fim de que, pela minha presença, uma vez mais o vosso louvor à glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha a fé de Paulo. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que desta forma, quer que eu vá e vós vejas, quer tão somente ouço a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, a fé, sendo de que maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isto é sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor de Cristo, foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pelas mesmas, considerando que está passando pela mesma luta de que me viram combater, e agora ouvis de que ainda enfrento. Ou seja, Paulo está dizendo assim: a fé de vocês deve estar alicerçada no Evangelho da fé, no Evangelho da graça, porque eu sofri e vocês estão sofrendo, então permaneçam firmes. Então a cruz, irmão, ela nos dá uma fé invencível. A cruz também, ela nos molda a nossa obediência como Abraão. Pensa que cruz de Abraão, ô Wagner, me dá o seu filho Isaac. Faça assim. Me dá o seu Isaac. Será que você daria o seu Isaac? A cruz, ela te leva, ela te molda no molde da obediência. Lembra do versículo que nós vimos de Jesus? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra de Abraão? Foi obediente a Deus. Eu vou fazer as considerações finais e uma aplicação para nós terminar. Por que o desígnio de Deus ao afligir o seu povo? Por que Deus às vezes nos aflige? Por que nós devemos carregar a nossa cruz? A cruz, ela nos faz nós aspirar o céu. Repete comigo: a cruz nos faz aspirar o céu. A cruz, irmãos, nos faz desejar os dias de glória. Todo cristão aqui, irmão, nós passamos por lutas, provações e carregamos a cruz. Um dia nós vamos trocar a cruz pela coroa de glória.
Não, você não entendeu. Vou falar agora pentecostal, você não entendeu. Nós vamos trocar a cruz por coroa de glória. Eu creio. Então nós almejamos esse dia. Nós desejamos que esse dia chegue. Nós aspiramos, tá, a trocar essa cruz, essa árvore cruz, Felipe, essa dolorosa cruz que às vezes quando nós chegamos no nosso quarto, fala: Jesus, olha para isso, Deus, o que está acontecendo? Nós choramos, nós, sabe, nós somos esmagados por Deus, e nós olhamos assim e falamos: Jesus, Maranata, olha, vem, Jesus, eu quero andar em rua de ouro, eu quero deixar essa cruz de lado, essa cruz, e a pegar a coroa, o prêmio da soberana vocação. Ah, irmãos, a questão é que nós temos que entender como é que nós vamos conciliar as duas coisas. O tempo presente de carregar a cruz, o tempo presente e a glória que está no porvir. Como conciliar essas duas coisas, irmãos? Eu escrevi uma consideração aqui para nós pensar. Eu coloquei assim: a vida é um favor divino. Não deve ser detestada. A vida, entenda isso. A vida é um favor divino para você. A vida não deve ser detestada. Ela é verdade. Ela tem um propósito. E o propósito é a glória de Deus. Ela não deve ser detestada. Porém, todas as bênçãos terrestres devem ser desprendidas, ou elas devem ser desprezadas em comparação com a vida celestial. Ou seja, eu posso viver nessa vida desfrutando das bênçãos de Deus, tá? Mas todas essas bênçãos são pequenas. Eu devo desprezá-las em consideração às bênçãos alcançadas por Cristo, através de Cristo, para mim e para a sua vida. As bênçãos celestiais têm mais peso de glória, como diz Paulo, do que as bênçãos materiais que recebemos neste mundo. Aleluia. E eu quero deixar para o seu coração uma palavra, uma aplicação. Carrega a sua cruz. Continua carregando a sua cruz. Lembra? Onde cruz se erigir, nela um dia, como eu amo, uma mensagem da cruz, levarei até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa